Olá, estamos de volta, né, com o nosso quadro aí de entrevistas. Hoje eu recebo aqui com grande honra mesmo, né, o Creso Campos, né, editor-chefe aí do jornal Gazeta da Lagoinha, o nosso informativo aqui do Complexo da Lagoinha, e grande amigo. Seja muito bem-vindo, viu, Creso? Eu quis trazê-lo aqui para você contar como que surgiu a comunicação aqui no Complexo da Lagoinha. Eu sinto assim muito honrado, né? Muito honrado mesmo, e muito prazer de estar aqui, né, com você, que é meu amigo, no programa aí da UniBH. Eu comecei com um jornal assim, eu inspirei o jornal com... Eu trabalhei em publicidade muitos anos, desde 13 anos de idade, e em agência de publicidade eu passei por tudo. Eu não tenho a parte acadêmica, mas eu sou um técnico em publicidade. Como tem um técnico em enfermagem, tem um técnico de aquilo. E eu, para mim, eu me considero um técnico em publicidade, porque em agência eu passei por tudo. Se você imaginar, eu passei. E na época que eu trabalhei, não existia essa mídia forte que é eletrônica, era mais impressa. A minha agência era uma agência multinacional, eu trabalhava na época, e a mídia toda era em função do jornal, tinha os varejos, né, na época. Então eu era o cara que fazia a mídia do jornal, era o camarada que fazia de office boy, pegava o clichê grande, ia lá no estado de Minas, entregava o estado de Minas, e a mesma mídia ia, o mesmo anúncio ia para os jornais. Eu tinha que esperar o estado de Minas imprimir lá, esperava, ia para o Diário de Minas, entregava lá e fazia. Porque não tinha, ninguém tinha a cultura de pegar táxi, era tudo a pé, né? E essa experiência, experiência que veio aí... Aí veio essa experiência de gostar de jornal, entende? Aí, eu moro lá no IEPI, aí eu peguei, na época, o meu irmão e o outro rapaz, eles criaram um jornal chamado Macetão. Por que macetão? Macetão porque é o seguinte, porque na época, tudo que era novo, que era moderno, era macete. Olha que macete, macete significa... É isso, né? Significava coisa nova. Olha que macete, olha que macete. Aí esse cara criou o Macetão, que era um jornal do IEPI, somente ali do IEPI, do bairro, né? E falava das coisas que aconteciam lá dentro, fofoca mesmo, sabe? Era uma brincadeira, sabe? Eu falava mal de um, mal de outro, mas tudo num espírito brincalhão, né? Uhum. E quem fazia esse jornal era o Plínio Carneiro, que se tornou-se um grande jornalista, que inclusive formou, acabou de formar aqui na Uni, que era a antiga FAF. Entendi. Entendeu? O Plínio foi até, criou a revista literária da UFMG, ele que criou essa revista, e depois foi professor da UFMG, foi jornalista, tinha uma coluna no estado de Minas. Aí, então, o Plínio vivia fazendo essas brincadeiras com a turma, né? Entendi. Aí tinha um camarada que tinha um bar que chamava Fábio, era um cara que bebia muito, e ele era inimigo do Plínio, sabe? Era inimigo. Aí criou o jornal Risoto. Por que Risoto? Porque tinha 3 restaurantes em Belo Horizonte, na Lagoinha, que os caras, depois de meia-noite, faziam o risoto. O risoto era espécie de um mexido, não falava mexido, falava risoto, entende? Aí criou o risoto para combater o macetão, entendeu? Então o macetão saía sábado, então eles esperavam o macetão sair para ele soltar o deles. Então tudo que o macetão falava, ele falava o contrário. O risoto falava o contrário. Entendi. Aí o risoto saía no sábado, o macetão saía no sábado e o risoto saía no domingo, sabe? Aí o pessoal esperava os dois anos sair, né? E eu tinha uma caixa de engraxate e eles me davam o jornal para me vender o jornal e distribuir o jornal na região, sabe? Entendi. Aí todo mundo comprava o jornal, todo mundo queria o jornal. O pessoal fazia coleção, ninguém jogava fora. Entendi. Aí fazia aquelas piadas, fazia fofoca e tal, né? Em que ano era isso? Isso foi... Década? Tem a data, eu nem me lembro, olha a data aí. 58, né? 58, 60, por aí, né? E logo depois veio... Aí
Depois aí, com o correr do tempo, aí veio o outro jornal. Aí eu falei, o jornal não pode parar, parou, mas não parou, porque ó, o Plínio formou, o Fábio mudou de lá, alguns morreram e tal. Aí eu fiquei com essa coisa na cabeça, falei, vou fazer um jornal para mim. Aí fiz o jornal IEPI Informação, Que foi o... que é esse aqui. Logo depois foi esse aqui, IEPI Informação. Aí do IEPI eu peguei, IEPI Informação não achava o nome muito legal, eu peguei e fiz a praça. Jornal A Praça. É, a praça. Por que a praça? Porque a IEPI não tinha praça, estava abandonada. Aí inauguraram a praça, sabe? E eu tinha um bar lá dentro que chamava Casa de Força. Um bar que chamava Casa de Força. Aí eu peguei e criei a praça. Mas a praça, aí, deu o nome dele aqui pequeno. Ele era menor. Ele você vê que hoje, então, aí você vê que aí hoje o tamanho... Aí eu achei que estava pequeno, era 4 páginas só, eu falei, vou fazer uma praça maior. E fiz ele de 8 páginas, falando só do IEPI, não falava da Lagoinha, não. Era só do IEPI. Só IEPI. Né? Dava alguma notícia da Lagoinha muito interessante. Pouco. Aí eu peguei e falei, esse negócio da praça está muito pequeno, eu vou criar um jornal da Lagoinha. Aí eu peguei e criei o jornal Gazeta da Lagoinha, um standard maior. Desse tamanho, né? Aí eu fazia o quê? 6 páginas. Antes era Jornal da Lagoinha. Jornal da Lagoinha. Aí começou a abranger mais o território. Falava sobre o quê? Sobre a Lagoinha em si, né? Mas quando eu criei o Jornal da Lagoinha, eu peguei ainda a Lagoinha antiga, ainda, com os bares. Com os bares, com as casas de dança. Casa de dança. E já estava acabando já. A Praça Vaz de Melo, tinha a Feira dos Produtores. Tinha feira ainda. Tinha a Praça Vaz de Melo. Né? Nessa época aqui, 1990, 98 mais ou menos. Sei. Aí com o Jornal da Lagoinha, aí eu peguei e não registrei o Jornal da Lagoinha. Entendi. Entendeu? Aí tinha um camarada que começou a trabalhar comigo, ele foi lá e registrou o Jornal da Lagoinha. Mas ele achou que ele ia para frente, ele achou que eu estava ganhando muito dinheiro com o jornal, mas não estava ganhando dinheiro nenhum. É só questão de ser o que eu gostava de fazer, né? Entendi. Aí eu peguei e criei. Eu falei, vamos disputar, quer disputar comigo? Então vamos disputar junto. Vamos disputar junto, ver quem vence. Aí eu peguei, criei a Gazeta da Lagoinha. Aí quando eu criei a Gazeta da Lagoinha, nesse intervalo eu trabalhava na Rádio Tatiaia também. Aí, fazer uma coisa, eu vou criar a Gazeta da Lagoinha e vou encarar esse jornal mesmo. Saí da Rádio Tatiaia. Tem quanto tempo já? Já tem o quê? Isso já vai para mais de 15 anos já. Aí eu falei, vou criar um jornal mais sério um pouco, em função do bairro da Lagoinha. Aí criei que já tinha começado essa decadência. Né? Já tinha começado. Precisava de um veículo de comunicação que evidenciasse o bairro praticamente como que está acontecendo como está acontecendo hoje, né? Algumas coisas, a gente, né, liderança se reunindo, né, da comunicação, de bairro, em prol dessa revitalização. Aí como a Lagoinha começou a ser destruída, as pessoas começaram a afastar muito a Lagoinha, falando que a Lagoinha não era viável, a Lagoinha está fora, tal, não, a Lagoinha... E aí começou o pessoal fazer a imagem mesmo negativa, né? Aí começou a vir essa coisa de droga demais, crack demais e tal. Aí, enfim, a Lagoinha foi acabando. Eu falei, a Lagoinha não pode acabar, sabe? Ele não pode acabar. Aí eu insistindo com o jornal, a Gazeta da Lagoinha, insistindo. Aí veio Antônio Carlos, aí a revitalização do Antônio Carlos, aí o pessoal passou a acreditar um pouco. Né? Começou a acreditar. Que é viável essa revitalização. E eu estou acreditando mais uma vez na Lagoinha com essa inovação toda aí. E o jornal ele deu uma crescida legal. Eu comecei ele com duas cores, né? Era 8 páginas, passei para 12 e aí passei para 16. Hoje está com 20 páginas, todo colorido. Entendeu? Quer dizer, ele teve uma evolução legal. E agora eu estou querendo chegar a 24 páginas para ter mais conteúdo. Então aí eu estou aí, né, batalhando, acreditando no produto, sabe? Claro. E agora está vindo propostas boas. E é super importante, justamente. E dentro disso, né, que é a proposta mesmo do Movimento Viva Lagoinha, a gente está trabalhando com o jornalismo hiperlocal, né, conseguimos mesmo essa porta aberta do UNE.
né, com várias pessoas, né, trabalhando, ajudando, gostando realmente da proposta, porque viu que é viável. Se não tivesse visto que é viável, não teria. E o que você acha dessa garotada nova fazendo essa comunicação, igual a gente está falando, de colocar na internet, de ir por rádio, de estar no impresso e de estar fazendo esse movimento todo do Twitter, que, né, que você descobriu outro dia o poder do Twitter, como que funciona. É engraçado, o jornal das redes seguinte, sociais. A gente vê que ele tem assim, uma aceitação, o pessoal está vendo o jornal, quando tem um erro. Um erro assim, por exemplo, eu fiz um anúncio homenageando o camarada, tirando assim, tira o chapéu para esse camarada, né? Uhum. Aí o cara tem um restaurante, o Marcelo. Aí tira uma foto dele e a mãe dele, entendeu? Aí na hora de digitar lá, o cara, em vez de colocar a mãe do Marcelo, o cara colocou a irmã do Marcelo. Entende? Aí todo mundo chegava perto do Marcelo e começou a gozar ele. Falou, Marcelo, puxa vida, sua irmã, hein? Você tem irmã, que essa irmã... Aí que você vê que... Aí o cara viu, mas todo mundo, o jornal, eu coloquei assim, uma pilha de jornal no restaurante dele, o jornal esgotou, sabe? Então essas coisas assim, aí teve um erro também de um anúncio, que o cara estava vendendo a mercadoria, acho que era R$29,90. Aí saiu R$1,90. Aí encheu, todo mundo queria comprar. Todo mundo queria... Realmente funciona. Aí o pessoal falou, pô, o jornal realmente... Aí com erros, às vezes você vê que o jornal com tem certeza. Uma pessoa realmente viu, leu, né? O cara falou, puxa vida, eu vi que o jornal... que funciona. Funciona, né? O pessoal lê realmente, né? E o jornal é o seguinte, como ele é mensal, então o cara consegue colecionar o jornal. Porque se você colecionar o Super, os outros jornais, todo dia um jornal, você vai criar uma pilha no final do ano, né? Então o cara aqui da Lagoinha, a maioria das pessoas coleciona o jornal, sabe? Eles colecionam mesmo, não joga fora. Entendi. Você entende? Então tem pessoas, às vezes, falam, deixa lá em casa 20 jornais que eu tenho que mandar para o meu filho lá em Brasília. Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, eu tenho um filho que mora em Fortaleza. Então a pessoa pega 20, 30 jornais para mandar para os parentes, entendeu? Então o jornal já criou uma cara, assim, de identificação, né? Entendi. O dia que a gente vai entregar o jornal na rua e a casa X não recebe, o pessoal liga para a gente, você não entregou o jornal aqui não, sabe? Então o pessoal cobra da gente. Interessante, né? Isso é que é interessante. É interessante, né? E qual que é a dica que fica para a gente que está chegando agora? Eu acho com a tecnologia, com as redes sociais, um outro tipo de público? Eu acho que é o seguinte, né? Eu acho que falando assim em melhorar a Lagoinha em si, eu acho que toda a mídia é válida. Eu acho que quem tiver proposta boa, seja ela impressa, eletrônica ou o que for, eu acho que a pessoa tem que gostar do bairro e acreditar. Você vê, você tem um bairro de Santa Teresa, ninguém faz. É lá que nós estamos fazendo aqui. Você entendeu? Que é um bairro excelente, né? Excelente bairro. Você vai na Cidade Nova, ninguém faz o que nós estamos fazendo aqui. Sabe? Você vai na Barroca, Gutierrez, no Senhor, ninguém está fazendo o que a gente está fazendo. Igual você está fazendo esse trabalho aqui, com essa parceria com a UniBH, né, tentando levar a Lagoinha para frente. Eu com o jornal aqui, entende? Então a gente nós estamos lutando para isso. Então isso que é legal. Não, bom demais. Né? E justamente em nome das associações do que foi aberto no jornal, eu até agradeço. Nós moramos, usando com você, porque o IAPI é o seguinte, o IAPI tem a Lagoinha, tem o complexo. O complexo da Lagoinha, que ele está. Porque todo mundo dos bairros, Colégio Batista, Santo André, a Favela, Praça 12, São Cristóvão, IAPI, Renascença e outros bairros, tem que passar na Lagoinha, tem que dar benção à Lagoinha. Isso. Então tem que dar benção mesmo. Então tem que revitalizar a Lagoinha. Tem que passar na Lagoinha, não tem jeito. Então bom demais. Aí é o seguinte, o que nós criamos, né? Aí criamos uma parceria com todas as associações do Complexo da Lagoinha. E cada associação tem a sua coluna aqui, falando da dificuldade. Isso. E isso foi uma coisa muito positiva. E está dando resultado. Está dando resultado, porque o pessoal está comentando, né? As associações estão se ligando nessa questão. Porque as associações às vezes não tinham um órgão de informação, né? Agora já tem, né? Agora já tem, com certeza. Aqui com o jornal. E clássico da região. Não é verdade?
Então é isso. Creso, brigadão demais. Foi um prazer. Besta. Te abençoe, meu filho. E que a gente consiga aí conseguir mais parceria, mais parceiros e brigadão mesmo pela presença. Se você precisar, estou à disposição. Não, nós estamos juntos. Estamos juntos nessa aí. Brigadão, um abraço. É isso aí, né? A gente aula, né? Isso aí eu gosto disso demais, né? Aula mesmo. E até a próxima.